Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. O deputado Haleilino rasga o verbo e lava nossa alma, destruindo com fatos narrativa bolsonarista, e deixando Bolsonaro e Paulo Guedes desmoralizados. Espia. Tem me atormentado muito esta narrativa falaciosa que representantes do bolsonarismo fazem aqui na Assembleia, fazem no Congresso Nacional, fazem nas redes sociais, de que a economia vai mal, o Haddad é isso, é aquilo. Uma mera narrativa que tem como centro propagar mentiras, falácias, sem argumentos. E aí, dediquei-me a aprofundar o debate sobre isso. E inicio sobre o tema das coisas estão caras, tá tudo caro. Bom, vamos aqui. O IPCA médio do presidente Lula, 4,7%. No governo anterior, IPCA médio 6,17%. Só aí nós mostramos que nós controlamos a economia para o bem do trabalhador, da trabalhadora. Relação dívida-PIB. E aqui na compreensão macro, toda a dívida, inclusive a dos bancos, que tem gente aqui que defende os bancos, defende os 2 trilhões que vai para a cena financeira, mas na hora de falar, fala que isso é culpa do gasto com o governo. Mas vamos aos dados gerais. Relação dívida-PIB. Está alto, 75% do PIB. A culpa é dos juros da dívida pública. Mas no governo anterior, em outubro de 21, chegou a 87,7% do PIB. E nós vamos falar, países do mundo, a média da Europa é 80%, menor que a do Brasil. A Espanha, 102%. O Canadá, a relação dívida-PIB é 108%. A do Lula é 75% e o governo trabalha para diminuir. Mas e como é que está a questão do emprego? O Brasil tem hoje, senhor presidente, 102,5 milhões de pessoas trabalhando no mercado. É o maior número de brasileiros e brasileiras da história, 102,5. Mas a economia como é que está? Quero trazer o dado do valor econômico de ontem. Nós avançamos 4 posições, segundo o IMD, deputado Cláudio Branchieri, o senhor conhece bem, a economia no primeiro trimestre cresceu 1,4%, a indústria 4,7%, porque nós resgatamos a indústria automobilística que eles quebraram e temos o novo Indústria Brasil, dando um salto importante de qualidade. Mais recentemente, ontem aqui, foi repercutida a fala do ministro Haddad. E aqui eu quero dizer, o Haddad é violentamente atacado e injustamente julgado por eles. E nós aqui já assistimos a verdade prevalecer quando Haddad disse o absurdo que foi feito no governo anterior com o calote nos governadores, no ICMS dos governadores. Ele se apropriou de 30 bilhões de reais. Nos precatórios, deputado Simão, foram 92 bilhões de reais dos precatórios que eles pegaram. Aí é uma barbada fazer superávit. Isso que eu não falei e preciso falar da farra que o governo Bolsonaro fez quando vendeu a carteira de crédito do Banco do Brasil para o BTG. Uma carteira, senhor presidente, que era de 2,9 bilhões e esta carteira de crédito foi vendida por 371 milhões. Um péssimo negócio que Bolsonaro e o posto Ipiranga, o Paulo Guedes fizeram. Mas eles não fizeram só isso, eles entregaram o sistema de dutos da Petrobras para a TAG e para a NTS. Eles venderam para a Petrobras e depois a Petrobras fez um contrato de aluguel para alugar os dutos que o Paulo Guedes e o Bolsonaro venderam, se expropriaram do patrimônio público. Mas se nós vamos fazer um trabalho sério e um debate correto, nós temos que atacar a raiz do problema de um país em que 63% da riqueza nacional está na mão de 1% dos mais poderosos. E é esse trabalho que a gente tem que fazer. Porque quando a gente fala da relação dívida pública, nós temos que separar o déficit primário. Nós temos que separar e lembrar que em 23 o déficit primário foi de 19,6, em 24 foi de 18,6. E no primeiro trimestre nós temos um superávit de 14 bi. 14 bi de superávit nas contas públicas. Então, por mais que o senhor expresse as suas manifestações, o senhor precisa, e eu não vou extrapolar o tempo, o senhor precisa orientar a sua base no Congresso Nacional para não trabalhar na política do quanto pior melhor, para votar a isenção dos 5 mil reais, para acabar com a farra das emendas de 58 bilhões, para votar a lei do teto que nós mandamos para acabar com a farra no serviço público. O que eles contam para vocês nesta tribuna não é a verdade dos números, não é a realidade da economia, não é a expressão das narrativas mentirosas que o bolsonarismo e a direita conservadora costuma espalhar nessa tribuna. Os nossos números são melhores que os deles.